queridas, sejam muito bem-vindas ao Ster 21. Hoje estamos lançando a campanha Quebrando o Silêncio, que é a violência sexual contra a mulher. E para bater um papo comigo, as convidadas são a delegada doutora Isabel Alice Pinho e a advogada doutora Maíra Vida. A Ster 21 começa agora. Pois é, gente, eu estou agora aqui com a doutora Isabel, que é delegada que atua na função há 42 anos. É bacharel em Direito, com mestrado em Desenvolvimento e Gestão Social. Foi delegada titular da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher, em Salvador, entre 1996 a 2008. Foi diretora do Departamento de Crimes contra a Mulher, que gerencia 15 delegacias da mulher do estado da Bahia no período de 2008 a 2011. E é pesquisadora e palestrante em eventos da área jurídica, especialmente acerca da Lei Maria da Penha. E a doutora Maíra Vida é advogada, é conselheira estadual da OAB Seção Bahia e é presidente da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia. Queridas, meu boa noite, é um prazer recebê-las aqui. Então, eu já vou começando com, acho que as duas dá para responder, né? Um levantamento realizado em 2014 pela Organização Mundial da Saúde estimou que 30% das mulheres em todo o mundo sofrem violência física ou sexual. Isso é muito triste. Como vocês observam esses dados? E que análise pode ser feita dessa situação no Brasil nos dias de hoje? Pode começar? Bom, é lamentável reconhecer que a nossa condição de gênero é uma condição vulnerabilizante, porque nós, em nós mesmas, de nós mesmas, não somos vulneráveis. Mas existe, sim, toda uma sistemática que parte desde a Constituição mesmo dos Estados, até a perspectiva mesmo de produção de conhecimento e como isso é acessado, né, da formação, da educação, das políticas públicas e de segurança, onde nós acabamos realmente à margem das possibilidades de aperfeiçoamento, muitas vezes moral, intelectual, social e da própria preservação de nossa saúde, uma vez que a violência, como você mesmo relatou, é uma presença constante para nós, né? Eu gostaria rapidamente de relatar que eu vim aqui de Uber e o motorista puxou o assunto e me deixou extremamente assustada, porque ele perguntou onde eu morava, a gente não tem, né, esse costume. Depois perguntou o que eu iria fazer, onde eu iria fazer. Depois disse que o seriado que ele mais gostava era O Atirador. Isso me deixou extremamente desesperada, porque infelizmente essa é uma condição geral. Nós transitamos com um profundo receio da nossa própria existência. E o que a senhora acha disso Bem, doutora? você traz um dado de realidade, né, no Brasil e no mundo. Claro que esses dados, apesar de serem dados alarmantes, preocupantes para nós, infelizmente eles não refletem a realidade concreta. Ela é pior? Muito pior, né? A violência contra a mulher, apesar de toda a visibilidade que se tem, né, em todas as áreas, vamos dizer assim, do conhecimento humano e de políticas públicas, ela ainda é uma violência subnotificada. Mas esses números também, eles são, ao mesmo tempo, preocupantes, porque a gente tem que enfrentar esse fenômeno, mas também dão para nós a dimensão do quanto as mulheres também estão buscando romper com esse ciclo. E já que a senhora, nesse tempo todo, tem trabalhado com isso, qual a realidade hoje mesmo contra a mulher no estado da Bahia? Bem, nós temos, em termos de política pública, um número ainda reduzido de delegacias, né? Na capital temos apenas 2, no bairro de Brotas e Periperi, e algumas cidades do interior. Mas é importante também frisar que qualquer unidade policial, quer aqui ou quer no interior, né, pode e deve atender a mulher nessa situação. Independente, independente de ser
uma delegacia especializada ou não. E qual é o diferencial de uma delegacia normal para o cidadão para o da mulher? Bem, porque a delegacia Tem da mais mulher, urgência? não só tem urgência, como ela lida com a legislação específica. E, além disso, trabalha numa rede de atenção. Né? Então, além das organizações, vamos dizer assim, públicas, estatais, Defensoria, Ministério Público, tem uma vara da violência própria para esses assuntos. Né? Nós temos também a participação e a colaboração de outros elementos ou outras entidades que formam essa rede. Então, as especializadas trabalham articuladas. Certo. Então, isso dá à mulher uma segurança maior, né, e uma possibilidade de encaminhamento e de solução mais rápida. E quais são os desafios no combate da violência contra a mulher nos dias de hoje? Qual é Bem, das- os desafios são históricos, né, se a gente for considerar toda a trajetória feminina. Mas o que é que a gente pode dizer como um ganho específico? Primeiro, uma legislação, que é a legislação voltada para o enfrentamento dessa violência específica, onde a mulher pontua como sendo a mais vulnerável nessas relações de conjugalidade e de convivência. E a legislação, a Maria da Penha, que é a legislação de 2006, ela criou uma série de mecanismos que ajudam a mulher, primeiro, a enfrentar essa situação, segundo, que é mais importante, a reconhecer. Sim. Porque quando a gente diz que a violência física, a violência sexual, a violência psicológica, onde a gente encontra isso? Do ponto de vista de você poder sistematizar enquanto uma legislação e de você poder reconhecer. Então, a importância das DEANs e de toda a rede de atendimento é exatamente fazer com que a mulher conheça os seus direitos, segundo, que ela tenha serviços para a aplicação da lei. Sim. E que a lei possa efetivamente acontecer. Aí no segundo bloco a gente vai falar mais sobre a Lei Maria da Tá Penha. certo, tudo bem. E, doutora Maíra, você costuma falar sobre a violência contra a mulher provocada por motivações religiosas. Pode explicar mais ou menos como isso acontece e como enfrentar esse tipo de abuso? Na verdade, eu gostaria de primeiro situar acerca das formas de violência que a Lei Maria da Penha traz justamente para que o reconhecimento aconteça e a desconstrução da ideologia, que é uma cultura de violência, uma cultura de estupro, que nós precisamos enfrentar diariamente. Né? A violência na forma sexual, a violência na forma física, na forma psicológica, na forma moral e na forma patrimonial. Cada modalidade de violência se revela opressora e com potencial destrutivo, né, nociva. Uma das coisas que nos chamam a atenção no que diz respeito à legislação da Lei Maria da Penha é que, muito embora ela seja uma legislação de ponta e de vanguarda, ela ainda revela-nos que existe não só desigualdade de gênero, mas também desigualdade no gênero. Nós percebemos nos últimos anos, nos últimos 10 anos, que houve um decréscimo, por exemplo, né, de incidentes de violência contra a mulher branca e um acréscimo de mais de 50% de incidência de violência contra as mulheres negras, sobretudo no que diz respeito à violência sexual, que é a temática do Quebrando o Silêncio desse momento. Que é justamente o que eu quero falar com vocês. Sobre o abuso na família, um estudo do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, revelou que 70% das vítimas de crime sexual no Brasil são crianças e adolescentes. É terrível isso. No quadro de agressores, 24 são os pais ou padrastos e outros 32 são amigos da família. Como combater isso, gente? Me explica aí, doutora. É um quadro triste, né? A violência contra a criança e adolescente, que é uma outra vertente da violência doméstica, é sua face mais perversa. Porque quando a gente imagina, né, uma população de criança e adolescente num ambiente de violência, e os pais responsáveis, parentes, irmãos, eles que vão pontuar e figurar como sendo os maiores agressores. Então, se a gente fechar e imaginar o que é esse cenário, a violência atinge a todos os membros dessa família. Não né? só, né? Não só criança e adolescente, que é a violência que chega à área da saúde, é a violência que chega na área da segurança pública. Né? É a violência que é detectada, às vezes, na escola,
na convivência da comunidade dessa criança. Então, assim, onde começa o combate? Primeiro, na nossa conscientização de que todos nós podemos ajudar, de que todos nós podemos colaborar, né, para que esse enfrentamento seja feito pelas instâncias que devem ser, Sim. mas também apoiar essas famílias, né? Sim. Ter um trabalho de educação, Orientar. de evangelização, de conscientização. Porque senão a gente fica com um dado que é É terrível, terrível. né? Essa violência vai além do corpo, né? Vai comprometer toda a vida sexual dessa criança, desse adolescente. E a mente, né, doutor, o psicológico? Total, da é pessoa. devastadora essa violência sexual. E o que é pior, né? Ela tira, né, da criança, né, a sua melhor fase da sua vida, e do adolescente termina por reproduzir esse Para a comportamento. vida toda. A gente que lida com a violência doméstica, com as famílias onde essa violência, né, tem esse destaque nessa conjugalidade, nessa convivência diária e permanente, a gente sabe que atinge toda a família. Quem machuca a mulher, machuca a família inteira. Sobre essa questão de consciência, a senhora vai falar também, junto com a lei da Maria da Penha, no próximo bloco. Então, assim, mulher, fique aí, a gente volta já. E lembre-se, você não está só. No próximo bloco falaremos sobre isso. Voltamos já. Olá, meninas, vocês que estão aí nos vendo, não esqueça de compartilhar esse vídeo nesse momento. E vocês já fizeram o hashtag Esther21, mas não esqueça de fazer também Somos Todas Esther21, tá? Então, voltando aqui com as minhas convidadas, eu gostaria que a senhora explicasse, doutora Isabel, qual a importância da Delegacia da Mulher e o que esse órgão faz com a Lei Maria da Penha. Nos explique um pouquinho mais, por favor. A DEAN é uma instituição da Polícia Civil voltada para o atendimento de modo especializado nas questões da violência doméstica, que é um fenômeno, esse fenômeno mundial, e você já apontou, inclusive, um dado referente a ele. Então, a partir da Lei Maria da Penha, a nossa delegacia ela foi fundada, inaugurada, em 86. Só tem 30 anos. Que Pois coisa louca, né? E, a partir de 2002, ela Sim. passa por uma reforma de gestão administrativa e uma nova sede que funciona em Salvador, no bairro do Engenho Velho de Brotas. O diferencial das DEANs na Bahia e no Brasil é exatamente ter o seu público, né, o seu público, vamos dizer assim, beneficiário do serviço, as mulheres. No nosso estado, ela foi criada para atender especificamente as mulheres. Com as inovações legislativas e toda a mudança, você já faz um atendimento, né, a outros casais, nós vamos considerar aí, né, todas Sim. as formas de relacionamento, e sempre atendeu, do ponto de vista do serviço social, do acompanhamento psicológico e do encaminhamento, casais. Então, é uma delegacia voltada para o atendimento dos trabalhos policiais, né, da investigação, do inquérito, das prisões, das investigações do modo geral, e também para o atendimento em rede. Então, é uma delegacia que trabalha em conjunto com outras instituições. Além disso, as DEANs têm como ponto principal exatamente essa participação no enfrentamento da violência, do ponto de vista do papel policial, mas também de fazer um trabalho pedagógico, tem um caráter pedagógico, todas as DEANs, porque a gente precisa, primeiro, desmistificar essa ideia de que é polícia, eu não vou, ou então eu tenho medo, as coisas não vão acontecer como eu quero, de conscientizar e de fazer um trabalho junto às comunidades. Então, as DEANs participam de feira, as DEANs participam de eventos dessa natureza, né? E eu quero aqui aproveitar também para agradecer. Sim. Né? Há um empenho e uma necessidade da gente conversar fora dos nossos muros. Né? A violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência de gênero, tem um alcance muito grande. Você vê que nós falamos de mulher, já falamos, né, de criança, de adolescente. A gente não pode pensar na mulher, essa mulher vitimizada, numa relação abusiva, num espaço onde convive diariamente
sendo vítima de todas as violências, porque não é uma violência só, não é uma violência esporádica. Pois é. Então, imagine, e a DEAN lida com todos esses tipos de trabalho e de relações. Até eu queria que a doutora Maíra explique essa questão de estupro e violência sexual. Eu gostaria que a senhora falasse a questão do relacionamento das mulheres com as delegacias. Por quê? A gente sabe que a campanha Quebrando o Silêncio, ela vem ajudar as mulheres a realmente falarem. Então, como é que tem acontecido atualmente? Essas mulheres, elas têm procurado realmente as delegacias e como ajudar aquelas que têm vergonha, enfim. Pois é. Uma das coisas que inibe a mulher, às vezes é falta de conhecimento, mas graças, né, a toda a tecnologia, a espaços como esses, a gente pode ter informações sobre isso. Uma outra coisa que a delegacia sempre se propõe a fazer é estar em outros espaços para que as mulheres tenham conhecimento dos seus direitos, tenham conhecimento da lei, independentemente de estar passando ou não por uma situação, né, de violência. Sim. Um outro ponto também que é importante, quando diz assim, como é esse atendimento? Sim. Né? Nós sabemos que as instituições, de um modo geral, não têm um quadro funcional, né, disponível para esse atendimento, essa escutativa, esse olhar mais instrumentalizado. Mas isso não impede de que as pessoas possam buscar a delegacia, quer a DEAN ou quer outra delegacia. Mas, no caso das mulheres que têm vergonha ou medo dos seus companheiros, pode uma terceira pessoa denunciar? Pode. E isso é importante. A violência contra a mulher é um crime, né, em toda a sua extensão, do ponto de vista pessoal e também social. Nós temos o Disque Denúncia, que é um número que funciona. Você não precisa se identificar, 32350000. Você denuncia essa violência que você está sofrendo, que a sua amiga está sofrendo, que a sua vizinha está sofrendo. Né? A Lei Maria da Penha, ela tem uma aplicabilidade do ponto de vista da sua, vamos dizer assim, punição, né? Dentro daquilo que a polícia faz. A ação é pública e incondicionada. O que significa isso? Eu, sendo vítima, eu tenho o direito, né, e o Estado tem a obrigação de fazer essa investigação, de proporcionar a mim, enquanto vítima, uma casa de acolhimento, um encaminhamento para as instituições que possam me dar esse abrigo. Né? Eu tenho como um direito, e aí a gente tem que reconhecer isso, e aí sim a lei mostra a sua aplicabilidade, a sua eficácia. Legal. Porque a lei já prevê isso. A Lei Maria da Penha traz uma série de mecanismos, e esse é o seu objetivo, para exatamente nos ajudar nessa situação. Tanto aquelas que estão passando por essa situação, como aquelas que sentem que a sua relação está indo, vamos dizer assim, né, para um caminho de violência, de intransigência. E já pegando o gancho, que a senhora vai falar das duas coisas, tá? Sobre a diferença de estupro e violência sexual contra a mulher e sobre a questão de como as igrejas hoje podem ajudar essas mulheres, né? Que muitas vezes não têm a coragem, como a gente fala aqui, de ir até uma delegacia. Então, vá na sequência. Nos explique quais são as duas coisas e como as mulheres podem contar com o apoio das instituições religiosas. Bom, vamos lá. É até desafiador diante, né, desse vasto conhecimento empírico, tamanha experiência de doutora Isabel Alice. Mas vamos lá. No que diz respeito ao estupro, nós precisamos compreender que trata-se de uma tipificação penal, certo? Ele é um crime e dá conta que, como nós conversávamos, né, do forçar, do coagir a uma conjunção carnal ou a atos libidinosos outros. Explique. A pessoa que está assistindo às vezes não entende essa linguagem. Bom, é bom a gente especificar. A conjunção carnal dá conta da penetração, certo? Do órgão sexual. Sim. Né? A gente tem a diferença Sim. entre gêneros e sexos. Sim. Nesse caso, nós estamos falando de sexos, Sim. de órgãos sexuais, que podem ser diversos ou não, como Sim. a doutora já explicou, que a lei é extensiva em se tratando de violência contra a mulher e de gênero para todas as formas de relacionamento. Então quer dizer que um beijo forçado é considerado um estupro? Um beijo lascivo. Ato libidinoso, exatamente. É o ato libidinoso. Claro. Porque tem que falar exatamente, assim, só de forma bem simples. Claro, sim. O estupro no Brasil, até o ano de 2009, só a mulher poderia ser vítima. Então, era constranger mulher,
mediante violência, a violência de qualquer forma de manifestação, ou grave ameaça à conjunção carnal, que era exatamente essa relação de órgãos sexuais diferentes. Então, só a mulher era a vítima, só o homem era o estuprador. A partir de 2009, nós tivemos uma modificação na nossa legislação. Então, o estupro passou a ser tanto a vítima mulher quanto homem. E ampliou, vamos dizer assim, essa conduta. Além dessa conjunção carnal, que significa a diversidade de sexos, né? Hoje o homem pode ser estuprado no Brasil, o menino, o adolescente, do sexo masculino. E, além dessa conjunção carnal, você tem a prática também, mediante violência, mediante grave ameaça, de qualquer outro ato libidinoso. E o que significa isso? É qualquer ato, qualquer ação, né, de forma violenta, contra a vontade da pessoa, evidentemente, né, sem o consentimento da pessoa, que envolva a libido. O que é a libido? É o apetite sexual. Por isso que o estupro é um crime contra a dignidade sexual. E pode ser uma passada de mão, pode ser um beijo forçado, pode ser um puxão um de beijo maneira lascivo, mais... São né? muitas as formas, das mais tudo variadas. aquilo que tem como objeto ofender a sua dignidade sexual. E é importante, doutora, porque dá uma dimensão muito maior do que é, na verdade, o direito ao corpo e o direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Porque antes era necessário, na verdade, a conjunção carnal, como nós falamos, né? Que é muito mais invasiva. Hoje já há uma dimensão de proteção do indivíduo, né? Do indivíduo de uma maneira muito mais global, compreendendo que os danos emocionais, os danos psicológicos, o trauma pode também se dar por outras vias, não necessariamente sexual. É muito humilhante, né? E fere. O estupro vai além do físico. E quando a gente traz isso para o ambiente doméstico, é terrível. Que é um lugar, né, que era de abrigo, de proteção, né? E não é. Então, abrigo em todos os sentidos, até para que você possa viver com dignidade a sua sexualidade, que é um direito de todos nós. E na violência doméstica, a gente tem a lesão, quando a gente tem um dado de lesão corporal, de qualquer dimensão, o que é lesão leve ou grave, você tem, às vezes, né, implicitamente a violência sexual. Então, a vítima vai, o que é muito comum, e denuncia a violência física, porque nós estamos vendo, não tem como negar. Mas ela se cala, se inibe por medo, por vergonha, por apatia, de denunciar a violência por sexual. Necessidade, por dependência financeira, porque nós precisamos entender que a dimensão das relações afetivas, de certo modo, a depender da conjugação da família, também importa em relação de poder. Quando você não tem uma relação de paridade familiar, que há uma hierarquização, seja pela dependência, seja pela desvalorização do lugar de ser, por exemplo, do lar, né? Da função do lar, né? Do cuidado da casa, porque a gente tem essa, a gente sempre fala isso, né? O dono da casa e a dona de casa, né? Dá a sensação, pela corrupção verbal, de que a casa engole aquela mulher. Ela não é a dona da casa, ela é a dona de casa. Então, desde esses juízos irrefletidos, né, que nós perpetuamos na fala e também no comportamento, até as ações que são mesmo violentas, no sentido efetivo, que a gente não pode mais restringir apenas ao trato sexual e ao trato físico, porque são manifestos visualmente e através, né, de laudos, mas através também da perspectiva moral, psicológica e patrimonial também, que foi uma grande, né, uma grande revelação da Lei Maria da Penha, né, que é a questão de você perceber quando o outro, né, daquela relação de convivência, ou cônjuge, companheiro, ou pai, irmão, primo, irmão, ele retém, ele subtrai, ele destrói seus bens, ele confisca seus salários, seus proventos. Então, tem essa dimensão também do trato material, patrimonial. E que é, Fátima, específico da violência doméstica. Quando a Lei Maria da Penha traz isso, e aí a gente pode abrir também, aproveitar esse momento, para que as pessoas busquem conhecer a lei. A lei é muito didática, a lei é muito clara, ela traz uma linguagem acessível a qualquer um de nós.
A dúvida que eu tenho em relação ao meu relacionamento, né, que a Lei Maria da Penha traz isso de forma magistral, que é o afeto. É uma legislação que traz o afeto como uma categoria importante. O que é o afeto? É o que mantém as relações saudáveis. A afeição é que mantém esse espírito de diálogo, apesar dos problemas, apesar das crises. É bom porque elas passam a entender a importância delas, coisa que elas vivendo nesse meio, elas não acham comum, né? Exatamente. E Ela acha que o normal é ser violentada, é ser espancada. Não, e não só enfim. isso, achar também que talvez a lei só desse a cobertura para pessoas que têm Exatamente. relacionamentos civis, né, casamentos civis, formais. Então, não, a Lei Maria da Penha, ela realmente é um grande avanço no que diz respeito à política pública, porque ela dá conta de outras relações parentais e não parentais consanguíneas, mas por afetividade, ou até mesmo por grupamentos, né, de convívio da unidade mesmo doméstica. Geisa Regina está perguntando, de Feira de Santana, por que tem crescido tanto a violência contra a mulher? Por falta de informação ou falta de punição aos homens? Não, informação, graças a Deus, é o que a gente mais tem. É. Né? E de uma forma muito clara. Quando eu tenho alguma dúvida, hoje eu tenho vários canais, né? Independente de eu ter conhecimento de lei ou não. Quando a gente fala de punição, a gente tem que pensar que a punição, do ponto de vista da conduta de qualquer pessoa que viola a lei, é a punição legal, é a lei que determina. Quando a lei diz que essa conduta é crime, a lei estabelece qual é a sanção penal para esse crime. Né? Então, às vezes, a pessoa diz, mas devia estar na cadeia, né? Isso devia ser crime. Né? A punição vem exatamente em razão do nível de ofensa que a pessoa fez. Na violência doméstica, é por isso que a Lei Maria da Penha trouxe um rigor maior no tratamento, porque antes essas condutas que nós estamos falando aqui, que são graves, que são terríveis, né, que prejudicam todo o relacionamento, eram consideradas, vamos dizer assim, de menor potencial ofensivo. O que quer dizer isso? Né? Que uma audiência, que uma conciliação, que um aconselhamento... Levaria uma pena alternativa, como que, cesta básica, exatamente. como serviço comunitário. Então, é realmente o valor, né? A menor dado outrora pela legislação. Mas é legal saber disso, porque assim, se um homem hoje, eles estão sendo punidos realmente por causa disso, e o que a mulher tem medo hoje, que eu vi algumas pesquisas? Ela tem medo de denunciar, o cara é preso, é solto e vai atrás dela para matar. Como é que acontece na realidade, doutora? Bem, graças a Deus, isso não é 90%, estatisticamente falando. Porque também cria esse temor. A gente vai ver assim, tá, o que é que vai acontecer agora? Isso. E se ele sair? Ele vai sair dessa violência que ele causou e de qualquer outra ofensa que ele tenha cometido, que a lei determine uma sanção. Eles passam o quê? Um mês, uma semana na cadeia? Depende da situação. Que coisa. Não existe pena perpétua, então é importante que a gente mencione a diferença disso. Independente disso, né, para ele e para outras, o que é que a gente percebe? Quando as nossas relações estão fragilizadas, vamos dizer assim, no relacionamento, a mulher, ela tem uma sensibilidade, graças a Deus, né, de perceber isso. Então, nós precisamos ter, isso é que é importante, campanhas como essa de Quebrando o Silêncio. O que é quebrar o silêncio? É você se permitir não ser mais vítima daquela situação que lhe incomoda. Porque quando a gente está falando de violência física, da agressão física, já é a expressão maior de um histórico de violência. A violência contra a mulher, a violência doméstica, a violência nas nossas relações amorosas, afetivas, elas não começam no primeiro tapa. Muito pelo contrário, o primeiro tapa é um sinal evidente de que você já materializado. tem um materializado. Então, a nossa preocupação é que esse silêncio seja quebrado no primeiro momento em que você se sente ofendida, agredida. Por isso no ato verbal, exatamente, né? Aí é que começa a agressão moral, o olhar ameaçador, a forma agressiva, o reclamar, o lhe depreciar. E quem é que traz isso para nós como uma visão de violência doméstica? A legislação.
Por isso que a Com gente certeza. vai e volta e fala na legislação, porque se você pegar o artigo 7º da Lei Maria da Penha, está lá dizendo assim, ó, entenda como violência física qualquer ofensa à sua integridade física. Mas entenda como violência psicológica, mulher, homem, mãe, né? Criança. Amiga, criança. Olha, entenda o que é violência psicológica. É ameaça, é o constrangimento, é o lhe É humilhar, humilhação. é o depreciar, é o lhe perseguir, é o lhe vigiar. Vigiar. É querer controlar o seu gesto, não dá a você a liberdade de você É. viver. Então, eu percebo isso. Que pode se transmutar em violência física, inclusive. Com A violência certeza, psicológica com e certeza. a moral, ela tem esse potencial de Tem adoecer o exatamente. corpo. E pelo que a gente Exatamente. entendeu aqui no bate-papo, mulher, não é só as casadas, são as que estão Não. namorando, paquerando. Não permita que um homem sequer grite com você, quanto mais lhe bata. Então a gente já sabe que temos, além das delegacias, a gente tem a campanha fantástica, que já está no seu 15º ano, que é o Quebrando Silêncio. Então você que tem qualquer dúvida, é só acessar quebrandosilencio.org, que você vai ter ajuda também, até para não ir sozinha, porque né, a gente não pode nem... Claro. A gente que está de fora é muito simples falar, e tal, mas você que tem dificuldade, procure ajuda. Você não está sozinha. Nem você criança, nem você mais frágil, seja o sexo feminino, masculino, mas quem sofre, infelizmente, a grande parte é a mulher. É a mulher, Anne Rose, de onde? De Salvador mesmo, está perguntando. Existe se tem como denunciar essas pessoas, os agressores, por meio eletrônico, através de uma foto, se tem um site, existe como? Existe um número nacional, que é 180. É, porque ela está perguntando aqui, quando acontece assim, que é um problema, né? As meninas vão fazer sexo gravando e aí ele vai e expõe nas mídias. Como questão do condenar uma nude. criatura dessa? Aí divulga a foto dele nas rádios ou nas redes, procura a delegacia, tem condenação contra tem, essa pessoa? claro. Existe um núcleo, não é, doutora, do Ministério Público, Existe um núcleo do chamado Ministério no Público. Ciber. Na Polícia Civil existe um setor que só lida, chamado de crimes eletrônicos, que você vai... Crimes registra, cibernéticos. crimes cibernéticos, faz toda a investigação. Que finalmente a conseguimos, identificação. né, E isso? nós temos várias decisões judiciais, inclusive de indenização pelo dano moral. Sim. No ano passado, nós tivemos, numa audiência pública no Senado, discutindo o projeto de lei, que foi relatado por uma deputada Heron, né, daqui. Sim, legal. Ela foi relatora desse projeto, para que se transforme esta conduta, que ainda não é crime, Sim. né, numa tipificação penal, para tem que ter ser, uma né? condenação. Tem que ser. Né, porque atinge não só a questão da dignidade sexual, da honra, que é um direito garantido pela nossa Constituição, e é crime também quem fere de qualquer ordem, de qualquer forma, a honra da pessoa. E, nesse caso da chamada exposição, né, Isso. o nome que se dá a esse fenômeno é de Sim. pornografia da vingança. Isso. Né, exatamente. Né? Pois Imagine. Pornografia da vingança. O que é isso? Você joga lá e você Então vai ele ver. é condenado. Exatamente, claro que tem que ser. É porque não importa se a violência aconteceu no campo aqui das coisas naturais, por assim dizer, do campo da realidade, ou no ambiente No ambiente virtual. virtual. O ambiente virtual também é É o mais condenável. comum. Alguém Ah, faz então tá. montagens, às vezes, né, Ainda tem e isso, que né? criam perfis Falsos. As pessoas são mais corajosas pela exatamente. internet. Elas são mais perversas pela E internet. se não for falso, você tem que buscar todas as formas de punição Gente, dessa conduta. o bate-papo foi tão bom que a gente quer mais, mas não tem como nesse programa. Mas eu gostaria que vocês, em poucas palavras, deixasse algum conselho para essas mulheres que têm receio, têm medo, enfim. Que mensagem vocês deixam para essas mulheres que têm essa dificuldade? Bem, primeiro, que viver sem violência é um direito nosso. Segundo, que as nossas relações têm que ser construídas, principalmente, e mantidas no diálogo e no respeito. Então, não me permitir ser violentada de forma nenhuma. Porque eu não sou feliz
numa relação dessa. Assim, exato. Outra coisa, que essa campanha seja, evidentemente, esse divisor de água nas nossas vidas. Se nós estamos tendo esta oportunidade, independente de eu ir buscar ou não, eu sempre digo, se você não quer ir à polícia, porque você não confia, ou tem medo, ou é até descrente no que vai acontecer, busque aquela pessoa mais próxima de você e que pode lhe orientar. Sim. A gente precisa se fortalecer para enfrentar isso. Sim. Porque, às vezes, o que a gente lidava muito, a mulher ia, a família, às vezes, ia, o pai, ou a mãe, ou quem quer que fosse, e ela depois ficava ressentida. A gente não pode pré-julgar. Nunca condene uma pessoa, nem pré-julgue. Se ela está vivendo a violência e ainda não tomou, ainda não quebrou o silêncio. Vamos Né? quebrar o silêncio. Nessa violência, quem cala não consente. Ninguém consente em ser violentada na sua dignidade. Então, vamos aproveitar esse momento, Essa né, que está oportunidade. chegando para nós, e, através desse trabalho, né, elogiável, memorável, que deve ser um estímulo. Não tenha medo. O medo, nesse momento, tem que fazer parte da coragem. E, para quebrar o silêncio, a gente tem que Antes de ter. você dar sua mensagem final, chegou uma pergunta que é muito importante, que vocês possivelmente já ouviram muitas. Uma pessoa perguntou, no caso de ela foi violentada, alguém foi violentado há muitos anos. E agora que existe essa lei, ela está sabendo, ela quer saber se ela pode, então, denunciar essa pessoa. Depende do Depende tempo, depende do da tempo por conta violência. da violência. Porque você Então, tem o ideal é determinados... entrar numa delegacia de mulher e perguntar. Perfeitamente, porque cada caso, né, doutora, ela poderia De buscar qualquer também a forma, OAB. ele pode ser Pode punido? buscar o AB, pode Ela pode buscar o buscar o AB, GEDEM. ela pode buscar o Ministério Público público, antes de ir à delegacia, inclusive, para poder se situar, entender através desse consultivo qual é a situação. Exatamente. Se é uma demanda realmente legítima dentro desse tipo, é esse tipo penal mesmo? Sim. Qual foi o tempo, a temporalidade? Já prescreveu? É exatamente. possível perseguir? Tem uma pretensão punitiva ainda ativa? Ainda, exatamente. Então, é cada importante caso primeiro cabe, buscar doutora. isso. Na OAB, nós temos a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que trata de questões também de interseção. Então, pode existir uma interseção entre violência contra a mulher e de gênero e ainda desrespeito religioso. Mas existe também uma comissão específica que trata apenas da proteção dos direitos da mulher. Então, se é uma demanda também desse trato, bem particularizado, também existem pessoas competentes e a OAB é casa também da justiça e aberta para todas que precisarem. E também, só complementando, às vezes, na esfera penal ou policial, você talvez não possa, né, vamos dizer assim, aplicar a legislação. Mas na área civil, pode ser possível a indenização por dano moral, Ok. entendeu? Então, ela tem que É bom procurar o buscar, Ministério Público. Tem que claro, tomar essa também cuidado, informação. exatamente. Ok. Tudo tem a ver com tempo, com prescrição, com da tempo. decadência, E o tipo do de direito e do violência, tipo de violência, para você saber violência. qual é o enquadramento. Se a pessoa ainda está Legal, fazendo adequado. isso, tudo isso é Ah, levado claro, em se consideração. É né? sucessivo, é trato sucessivo, vai se renovando no Então, tempo. deixe sua mensagem final, por favor, doutora Maíra, para essas mulheres. Obrigada. Eu gostaria de dizer que você tem valor, que eu tenho valor, que nós não somos pessoas de segunda categoria e que, muito embora sejamos todas imbuídas do sentido de cuidar, nós precisamos repensar os nossos pontos de ruptura. Ninguém deve viver sob ameaça, sob violência. Todas nós temos direito à dignidade e viver com dignidade importa em ter saúde, segurança, poder ser feliz. Isso é dignidade, né? Então, que você saiba também que existe uma rede de sustentação para que você possa se jogar e sair desse ciclo de violência e muitas vezes reconhecer que nós estamos dentro de um ciclo de violência é uma nova violência a ser identificada, mas ao rompê-la, tenha certeza que você vai encontrar uma rede de sustentação no GEDEM, Ministério Público, nas delegacias especializadas, na OAB, na sua igreja, né, que certamente através do Quebrando o Silêncio vai poder te dar não só informações, como formação e apoio, auxílio efetivo. E é isso, você não está sozinha. Obrigada, doutora Maíra, por sua participação. E obrigada a você que nos acompanhou nessa noite. E se tem alguma dúvida, entre no site quebrandosilencio.org. Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Recordar é viver. Sente saudade dos velhos amigos,
reviver as vitórias, sorrir com as histórias, percorrer com a memória todo aquele caminho que me trouxe até aqui. Mas algumas lembranças... Na maioria das vezes, o abuso sexual é cometido por pessoas conhecidas e dentro de casa. Não deixe o grito sufocado.